Olá, eu sou Ricardo Custódio, professor da Universidade Federal de Santa Catarina, supervisor do LabSec. Esta minha fala será sobre a autenticação e a assinatura digital no Brasil, em estudo de caso da infraestrutura de chaves pública para o ensino e pesquisa, né? O objetivo da apresentação é mostrar uma visão conceitual, técnica e científica das infraestruturas de chaves públicas, né, e assinatura de documentos eletrônicos no Brasil e no mundo, com ênfase na ICP-EDU. Então nós vamos falar sobre, vamos definir o que é uma PKI, vamos definir, diferenciar o que é um registro eletrônico e documento eletrônico, o que é uma infraestrutura de assinatura local remota, como os documentos, as assinaturas são representadas em documentos, né? Falar sobre a segurança da assinatura eletrônica, os tipos de assinatura que normalmente são aceitos, né, no Brasil e no mundo, marco regulatório brasileiro, a ICP-EDU em especial, falar um pouquinho mais sobre ela, sobre um estudo de caso, né, de uso da ICP-EDU que eu assino na USP aqui na nossa universidade, fala um pouquinho sobre a ICP em números e os desafios futuros em termos de infraestrutura de chave pública para pesquisa e ensino, né? Muito bem. O que é uma ICP? O que é uma PKI? Né? É um conjunto de elementos e processos que permite o uso fácil e confiável de chaves e serviços criptográficos, né? Então, um provedor de serviço criptográfico, isso é uma PKI, isso é uma ICP, né? Nós temos vários modelos. O modelo mais utilizado hoje em termos de governo, né, é o X509, baseado numa entidade central chamada Autoridade Certificadora Raiz, né, certo? E também temos o modelo PGP, que é um modelo onde os certificados são emitidos pelas pessoas, né, pelo próprio signatário, né? Com uma infraestrutura de chaves públicas, nós podemos saber quando, quem, onde mensagens e documentos eletrônicos são assinados, né? Bom, é comum, é praxe nós dividirmos, né, as mensagens eletrônicas em dois mundos, o mundo das máquinas e o mundo do ser humano, né? No mundo das máquinas nós temos o que a gente chama de registro eletrônico. No mundo do ser humano nós temos os documentos eletrônicos. Os documentos eletrônicos podem ser assinados de três formas possíveis, três tipos diferentes. Assinatura simples, avançada e qualificada. Quando nós usamos uma ICP para prover serviço de assinatura eletrônica, nós dizemos que nós estamos fazendo assinatura digital. Então, assinatura digital simples, avançada e qualificada. Agora, no mundo das máquinas, né, dos equipamentos, dos sistemas computacionais, nós temos o selo eletrônico, né? Da mesma forma como no mundo do documento eletrônico, nós temos o selo eletrônico simples, avançado e qualificado. E se usamos ICP, nós temos o selo digital. Muito bem. O que é um documento eletrônico? O que é a assinatura digital do documento eletrônico, né? Então, note, um documento papel, mostrado aqui à esquerda, né? O signatário, a gente vê o documento e nós assinamos e utilizamos uma caneta. O documento eletrônico, nós também vemos, a gente vê o documento, né? E a gente gostaria de assinar o que a gente vê, né? Então, nós devemos e queremos e podemos assinar e nos responsabilizar somente por aquilo que a gente vê, né? Nós, na hora de verificar a assinatura do documento eletrônico, a gente verifica o que a gente vê também, né? O que o ser humano vê, né? Esse é o documento eletrônico. Bom, nós podemos ver que quando a gente produz a assinatura e verifica a assinatura, nós precisamos de um assinador e de um verificador de assinatura, né? O assinador, a gente utiliza uma chave de assinatura, né, ou uma chave privada, né? E baseado, né, nos documentos, na mensagem, quer dizer, no registro eletrônico, nós produzimos então a assinatura. O assinador, o verificador, nós lemos o documento e produzimos e a assinatura e produzimos como resultado quem assinou, quando assinou, sob quais condições o documento foi assinado, né? Podemos assinar localmente, né, ou remotamente, e podemos verificar, né, localmente ou remotamente a assinatura de um documento eletrônico, né? Local é quando a chave de assinatura está com você, né? Aí você assina, né? Quando a chave está na nuvem, né, está no servidor remoto, então você diz que você assina na nuvem, né? Tá certo? Verificar a mesma coisa. Você pode, para você verificar, então você baixa o documento da sua máquina, você verificar. Se você entrega o seu documento para um servidor na nuvem, então a verificação é feita remotamente, né? Bom, é importante diferenciar, gente, isso aqui é resultado de um trabalho de pesquisa que nós estamos fazendo no LabSec, né? As partes de um documento eletrônico, em geral, né? Um documento eletrônico tem duas partes. Tem uma parte visual, né, que é aquilo que o ser humano vê, né? E tem a parte de máquina, né, de bits, que é o que está na memória do computador, né? Então, note, quando o ser humano, né, ele assina o que vê. Então, ele vai colocar aqui no documento a sua assinatura, e ele gostaria de ter uma representação visual da sua assinatura, da mesma forma que ele assina com caneta e papel, né? Já a máquina, né, ele trabalha com bits uns e zeros, e a assinatura é um monte de bits, né? Tá certo? Então, o ser humano não consegue entender a máquina, né? Então, é importante a gente definir, estabelecer essa diferença, porque hoje nós temos tido muitos problemas, né, com a assinatura de documentos PDF,
onde a pessoa assina um documento PDF, mas na hora de o documento ser recebido por alguém, recebe um documento diferente, ou modificado, ou a cor diferente, não é exatamente o documento que a pessoa vê. Então, nós precisamos tomar muito cuidado, né? O que de fato nós estamos assinando e verificando, com o que de fato foi assinado e verificado, né? Um registro eletrônico, gente, diferentemente, o registro eletrônico são mensagens eletrônicas assinados por computadores, né, e sistemas computacionais, para consumo de computadores e sistemas computacionais, né? Nós temos, por exemplo, a utilização de mensagens, né, eletrônico, registro eletrônico em túneis SSL, em SSH, né, acessar servidores remotos, né, certo? Chaves criptográficas, certificados digitais, etc. Né? Muito bem. O que a gente pode falar sobre a segurança da assinatura eletrônica, né? Então, vejam, olhe bem, preste bastante atenção nessa definição. A assinatura eletrônica é boa e útil se for muito baixa a probabilidade do alegado signatário negar que assinou um dado documento eletrônico, né? E notem, gente, que todo mundo tem o direito de negar uma assinatura, né? E não há inversão do ônus da prova, como muita gente diz, né? Isso no mundo inteiro, né? Ou seja, normalmente, se você utiliza uma boa infraestrutura de chaves públicas, né? Uma estrutura segura, muito provavelmente os documentos que foram assinados, né, foram de fato assinados por quem está escrito lá que foi assinado, tá certo? Essa é a ideia, né? Tá certo? Muito bem. Tipos de assinatura, né? Mundialmente nós temos basicamente 3 tipos de assinatura. A mais usada, né, que é a assinatura eletrônica simples, a avançada e a qualificada, né? A assinatura eletrônica simples, né, é uma assinatura onde os metadados, né, a representação da identificação do signatário é feita por metadados. Então, algum sistema, alguma marca, algum registro, né, no banco de dados diz que a pessoa assinou ou escolheu um determinado procedimento, né, ou fez uma determinada escolha qualquer, tá certo? Então, a assinatura assim, é a mais usada de todas, né? Normalmente o pessoal associa a assinatura eletrônica simples a você colocar a imagem, né, do desenho da assinatura de uma pessoa, né, escanear a imagem e colar no documento. Também pode ser, mas o fato de você selecionar um botão, né, num sistema computacional é uma assinatura eletrônica simples. É a mais usada, certamente a mais usada, e vai ser, com certeza, em médio e longo prazo, a mais usada das assinaturas eletrônicas. Tá? Nós temos a assinatura eletrônica avançada e qualificada, que nesse caso eles utilizam certificados digitais, utilizam serviços de uma infraestrutura de chaves públicas. Né? No caso, a avançada, os certificados digitais são emitidos, né, para serem reconhecidos como válidos entre as partes envolventes, né? E os qualificados normalmente é associado a um governo. Né? O governo diz, olha, essa ICP aqui, essa estrutura aqui é qualificada, o que for assinado usando o certificado dessa ICP, automaticamente deve ser reconhecido como sendo válido. No caso avançado, não, as partes têm que acordar como sendo válido. De qualquer maneira, tanto faz, né? Você pode usar qualquer uma das 3 assinaturas, todas elas você pode assinar documentos. É claro que a assinatura eletrônica simples é usada em situações de baixo risco e as assinaturas avançadas e qualificadas em alto risco. Em especial, a qualificada deve ser utilizada pela administração pública, né, dos países, né, das nações do mundo inteiro. Né? Muito bem. O marco regulatório da assinatura no Brasil, né? Acho que eu passei um aqui. Não. Marco regulatório da assinatura no Brasil, nós temos basicamente 2 leis no Brasil. Né? Eu acho que outras pessoas vão poder falar com mais propriedade sobre isso depois. Nós temos a medida provisória 2200 de agosto de 2001, que criou a ICP Brasil, e temos a lei que agora, recentemente publicada, que é a lei 14.063, que deixou claro, né, a diferenciação entre a assinatura eletrônica simples, avançada e qualificada, né, e estabeleceu que a qualificada é a ICP Brasil. Né. No caso dessa lei, ela é aplicada, né, em comunicações do cidadão com o governo, né, ou instituições privadas com o governo, e entre entidades do próprio governo. A medida provisória 200 continua sendo válida em relações entre cidadão e entidades privadas. É bom lembrar que na medida provisória 200 e também na lei 14.063, né, sempre você pode usar outros meios, né, para comprovar a autenticidade de mensagens e documentos eletrônicos, né, certo? Desde que as partes assim acordem. Né? Muito bem. Falar sobre a ICP-Edu. A ICP-Edu, gente, é um projeto extremamente complexo, com um monte de nuances, um monte de detalhes, né? E com algumas aplicações que estão sendo colocadas no ar. Né? Tá? Então, a ICP-Edu ela foi concebida, né, para fins de experimentação, pesquisa em criptografia, né? Foi concebida para poder gerar assinatura de código, de mais diversos tipos de código, né? Criar tunelamentos, né, entre sistemas, entre equipamentos, entre qualquer processo, software, etc. Foi concebida para assinar digitalmente documentos eletrônicos, né, nos mais diversos tipos de documentos. Tá? Serve para qualquer tipo de entidade, né, ligada à academia, então estudante, professor, pesquisador, colaborador,
visitante, microserviços, barramento de interoperabilidade, equipamentos, sistemas, código, coisas, medidores, atuadores, sensores, máquinas, equipamentos de pesquisa, identificação de animais, laboratórios, por exemplo, né? Então, a ICP-EDU ela é ampla e é extremamente complexa, né? Claro, nós temos algumas aplicações bastante particulares, duas em especiais. Temos a C Corporativa, né? Que é um serviço que a RNP contratou para as instituições de pesquisa e ensino, que emite certificados TLS ou SSL, né? Com validade direta no browser, né? Que é um serviço contratado de uma autoridade certificadora americana. E temos também a CPSOA, né? Que está associada à Federação Café, à Federação de Identidades da academia, né, que permite a emissão automática de certificado para poder proceder à assinatura, né, eletrônica de documentos no meio acadêmico. Né. Os principais resultados ao longo desses anos todos, de 20 anos de ICP-EDU, né, nós geramos uma hardware criptográfica, ou seja, a gente desenvolveu hardwares HSM, por exemplo, até alguns deles foram utilizados na ICP Brasil. Nós desenvolvemos sistemas de gerenciamento de certificados, bibliotecas criptográficas, assinadores eletrônicos dos mais diversos tipos. Nós formamos mais de 1.000 pessoas, né, mais de 1.000 alunos, né, de TCC, de graduação, de mestrado e doutorado ao longo desse tempo. E temos inúmeros, né, mais eu acho que quase 2 centenas de artigos científicos, TCCs, dissertações e teses de doutorados na área de infraestrutura de chaves públicas e suas aplicações. Né. O uso hoje mais visível, né, dos resultados da ICP-EDU, nós temos o uso de certificados, né, da CPSOA e, no caso, o serviço da assinatura digital de documentos eletrônicos aqui na nossa universidade, né, que é o AssinaUSC. Com o AssinaUSC você pode assinar documentos eletrônicos tanto usando certificados da CPSOA, da ICP-EDU, quanto usando certificados digitais ICP Brasil. Hoje nós temos 16.000 pessoas que assinam documentos utilizando esses sistemas aqui na universidade, dos quais 11.000 são alunos, 2.500 professores e 2.500 são outras pessoas, né? E hoje são assinados, em média, em torno de 3.500 documentos por dia, né? Assinaturas são feitas por dia. Então, é muito útil o sistema, ele tem sido, assim, a salvação da UFSC. A UFSC continua funcionando, né? Está operacional como universidade, as coisas continuam acontecendo na nossa universidade graças a esse serviço de assinatura Assina UFSC, né? Muito bem. ICP em números. Alguém me perguntou, professor, quantas ICPs tem no Brasil? Não dá para saber, né? Existem incontáveis ICP no Brasil. O que é uma ICP? É uma instituição de chaves públicas. Nós temos muitas ICPs, né? Privadas, enorme, quantidade enorme privada. Existem equipamentos que têm ICP dentro dele. Alguns computadores, alguns servidores, alguns smartphones, né? Equipamentos de televisão têm uma ICP dentro para poder trabalhar com os sistemas dentro, para gerenciar as chaves criptográficas que são usadas dentro do sistema, né? Bom, então nós temos duas ICPs, né, muito conhecidas no Brasil, no mundo acadêmico. No caso, nós temos a ICP Brasil e temos a ICP-EDU, né? E temos milhares e milhares e milhares de outras ICPs espalhadas aí no mercado brasileiro. Bom, a meta da ICP-EDU é emitir 12 milhões de certificados de pessoa, né, em caso da CPSOA, 100 milhões de certificados de IoT, equipamentos, sistemas, ratos, animais, etc., né? E nós queremos que todas as universidades de centro de pesquisa utilizem, né, os serviços da ICP-EDU. No mundo, existem muitas ACs, né, no mundo. A mais proeminente, a maior AC do mundo é a IdenTrust, né, que tem hoje 50% do mercado mundial de autoridade certificadora, e eles emitem na ordem de bilhões de certificados por ano, né? Então, assim, realmente a quantidade é muito grande de certificados digitais emitidos no mundo inteiro, né? Muito bem. Um projeto que não pode deixar de ser citado, né, que é ligado à academia, principalmente a nós, que nos interessa muito, é o Let's Encrypt, né? O Let's Encrypt é uma iniciativa, né, de várias entidades privadas do mundo, né, principalmente nos Estados Unidos e na Europa, que visa, o objetivo é emitir de forma gratuita, né, e simples, né, certificados digitais para tornar a internet segura, né? Certificados digitais do tipo SSL, TLS, né? Então a ideia é que todos os computadores, todos os servidores do mundo tenham certificados digitais, né, e se comuniquem com tunelamento TLS, né? Essa é a ideia, né? E realmente isso está acontecendo. Hoje nós temos emitindo quase 2 milhões, ou 1,5 milhão de certificados por dia, né? O Let's Encrypt emite 1,5 milhão de certificados digitais por dia para poder melhorar a segurança da internet, né? Bom, em termos de pesquisa, né, no LabSec, nós temos feito uma série de trabalhos com documentos eletrônicos,
com criptografia pós-quântica, uma série de projetos, né, de assinatura baseada em hash, assinatura baseada em sistema multivariado, assinatura baseada em código, né, em especial reticulados, né, mestrados e doutorados. Temos um sistema, né, um projeto muito interessante que é a assinatura visual pós-quântica de documentos eletrônicos, né? Nós temos também projetos de tunelamento híbrido, né, de TLS, ou seja, trabalhar com criptografia clássica e pós-quântica ao mesmo tempo, né? Lembrando que criptografia pós-quântica é uma criptografia que roda em computador clássico, mas é a prova de computador quântico. O computador quântico ele quebra, né, os algoritmos clássicos de criptografia, como RSA e curva elíptica, né? Nós temos uma infraestrutura de chaves públicas, né, pós-quântica, né, emitindo certificados digitais pós-quânticos, tá certo? É um serviço online gratuito, livre, né, para fazer experimento, né, tá certo? Na área de criptografia pós-quântica. Então, nós emitimos certificados pós-quânticos, então você pode utilizar esses certificados digitais pós-quânticos para fazer experiência, para fazer experimentos, para poder modificar os seus sistemas e adaptar, né, aos futuros algoritmos pós-quânticos, né? Também tem um assinador pós-quântico, né, que tem um protótipo pronto, né? Muito bem. Desafios futuros. A ideia é fazer com que o certificado desapareça, no sentido de que as pessoas não querem certificado, as pessoas querem se autenticar, as pessoas querem assinar documentos e mensagens eletrônicas. Certificado digital é uma ferramenta, né, uma caneta, tem que desaparecer, tem que ser automático, tem que ser transparente para as pessoas, né? Temos que melhorar a infraestrutura, temos que facilitar, né, o uso da infraestrutura por dispositivos de IoT, temos que prover mais serviços para os laboratórios de ensino e pesquisa, né? Pesquisa na área acadêmica, né? Nós temos que prover novos serviços, né, para as universidades de ensino e pesquisa, né, utilizando a ICP Edu, e temos que formar recursos humanos, muitos recursos humanos, muita gente de graduação, mestrado e doutorado em infraestrutura de chaves públicas e suas aplicações. Isso vai ser muito bom para o mercado brasileiro, para o Brasil, né? Muito obrigado. Estou então à disposição para dúvidas aí e comentários relativos à nossa palestra.